Muito bem, começando aqui então o programa Cidade Mix. Hoje um programa especial, é o último programa do ano, tá? O nosso programa Cidade Mix está começando agora. Muito bem, nosso programa de hoje tem a entrevista com a Rosângela do Colégio Scala, né? Uma entrevista que fala sobre muitos assuntos decorrentes desse ano letivo, que foi um ano diferente, né? Para os alunos, para professores, para os pais. Então a gente fala um pouquinho do que aconteceu nesse último ano. Então agora a gente vai ver essa entrevista especial com a Rosângela Silva, diretora do Colégio Scala. Muito bem, amigos do Cidade Mix, hoje eu tenho aqui a Rosângela, aqui do Colégio Scala. Um pouco a gente vai falar sobre a questão do ano letivo, da educação, que como foi, né? Assim a gente vai conversar, um bate-papo aqui, né? Perfeito. Rosângela, obrigado por aceitar o convite. Nossa, eu tô super feliz, aí eu sou meio falante, tá? Vou tirar a máscara agora, tá? Estamos aí vacinados, terminando o ano letivo, estamos acabando, né? A escola praticamente com o aluno já acabou, e a gente que fica por último aqui para fechar a porta, que a gente fica fazendo atas, terminando toda essa parte burocrática, que faz parte aí, né, do dia a dia da escola. Legal. E falando sobre a questão de ano letivo, né, de tudo que diferente aconteceu, podemos falar que é um ano de superação? Podemos. Podemos sim. Bom, tudo começou lá em 2019, né? 2019 foi um ano dificílimo, né? Quem trabalha com educação sabe disso. Nós tivemos que redesenhar a escola para um outro modelo que não conhecíamos, que não estávamos acostumados. E demorou tempo para a gente se adaptar com essa linguagem, com as aulas remotas, mas aprendemos muito. Foi sofrido, né? Trabalhos além do horário, por dias e dias, finais de semana. Isso todos que trabalham na escola, gestor, professor, né? Os pais que deram apoio também, que ficavam na retaguarda em casa. Então todo mundo ficou bem exaurido mesmo. Né? 2021 já foi melhor. Né? Nós começamos, aí nós aprendemos as aulas híbridas, foi outro aprendizado, metade em casa, metade na escola. Como lidar com isso, né? Então, adaptação para todo mundo, também aprendemos muito. E no segundo semestre, a volta quase que total dos alunos, né? Aqui na escola a gente já estava voltando com os alunos a partir de agosto, classes pouco numerosas, onde a metragem podia acolher os alunos de volta, e agora no final do ano que voltou mesmo aí quase que totalmente. Há exceções para alunos que têm diabetes ou alguma outra doença, né, respiratória. Agora, você citou a questão da saúde, né, de algumas limitações e tal. Teve casos assim que tiveram que passar por isso, né, ou alguma criança estava com Covid, aí teve que se adaptar, enfim, como foi isso? Assim, nós tivemos casos positivados, né, principalmente no começo desse ano, no final do ano passado, que a gente já tinha alunos presenciais, alguns. E aí é toda uma investigação, você tem que seguir protocolos. Qual é o seu protocolo que foi homologado pela Vigilância Sanitária, seguir estritamente, ligar para as famílias, suspender a aula daquela turma. Se aquela turma teve contato com algum professor que passou por outra sala, suspender a outra sala também. Então nós vivemos bastante apuros, entre aspas, no sentido positivo, né? Apuros que eram... Como é que a gente faz agora? Isso, como é que a gente faz agora? Fazer uma triagem, rastrear aquela sala, aqueles alunos, aqueles professores e voltar a ficar em casa por 15 dias. Todo mundo bem, ninguém... Aí voltava novamente. Aí acontecia na outra sala. Aí de novo, todo esse cuidado. Então foi bem trabalhoso. Agora, sim, como você falou, está sendo um grande aprendizado, né? De gestão mesmo, né? Também de gestão, de cuidado, de amor, de paciência, né? Porque uns aceitam de um jeito, não, porque eu não quero, porque é vacina, porque não vacina. Essa polarização aí acaba caindo também na escola, né? Não tem como, nós estamos dentro dessa sociedade e a gente tem
diferenças de opinião, famílias que realmente não queriam, meu filho não volta, nem com o nosso governador estabelecendo regras, e aí a gente vai negociando, a gente pode também ceder, dar um prazo para aquela família se acomodar, se acalmar, ver como é que está funcionando e que está indo tudo bem. Então muita gente teve esse receio, não volto ainda, eu quero ver como é que vocês vão fazer. Depois eu mando meu filho. Tudo bem, continua online. Depois, aí os pais foram se sentindo seguros, vendo fotos, vendo vídeos da escola, e aí começaram a voltar. Hoje a gente termina o ano com alguns alunos em casa ainda, muito poucos, tá? Mas alguns que têm laudo, e a gente precisa respeitar isso, né? Então ainda existe essa, como você citou, a questão híbrida, né? Isso, ainda tem. Eu tenho algumas salas. Fundamental 1, que são os menores, a maior parte toda presencial, mas no Fundamental 2 a gente tem algumas salas ainda com alunos em casa. Terminamos o ano assim, agora precisamos aguardar. Aproveitando que vocês têm bastante crianças, né? Sim. Que é o ensino... Aqui é educação infantil, Fundamental 1 e 2. Sim. Como os pais estão vendo, ou pelo menos que vocês têm esse feedback, porque é um feedback que eu não tenho, certo. Da questão da aprovação aí, da Anvisa para vacinação dessas crianças. Né? Como é que está essa aceitação? Tem pais querendo muito e tem pais receosos. Então tem muito isso que eu te falei. Vou esperar, deixa aí uma turma na frente, vamos ver como é que vai estar. Daí eu vejo o caso do meu filho e a gente precisa respeitar as opiniões. Vacina é uma coisa que não é só agora, né? Já havia correntes contrárias à vacina e isso preocupa bastante, né? Não estamos falando só agora da pandemia, mas casos, infelizmente, de doenças quase erradicadas com a possibilidade de retornar, né, por falta de vacina, das famílias terem cuidado melhor dessas crianças. Então precisa ser muito sério isso, né? Em relação à pandemia, há muita polêmica, né? Envolve toda uma questão, como eu disse, de polarização, de opiniões. E aí então é bem complicado. Isso. É bem difícil. Né? E a escola, ela está no meio, né, ela é política. A escola não pode ser totalmente apolítica. A gente ensina política para a criança, a gente discute coisas polêmicas e assuntos. Eu tenho uma vila aqui na escola, na educação infantil, onde eu trabalho política com crianças de 3 a 5 anos. Sabe, tem vereador, tem prefeito, tem plataforma política. Então a escola não pode ficar fora disso. Claro que dentro de uma dimensão do que aquela criança é capaz de entender de política, né? Aí nunca tem político corrupto. Nunca tem. O que é ótimo. E quando você elege representantes de sala aqui no Fundamental, você está fazendo política. Sim, eu já fiz parte de Grêmio. Eu já fiz parte de Grêmio, muito legal. Eu acho que dizer que a escola não pode se envolver, claro que nós temos limitações, cada família tem suas opiniões, seus valores, sempre vai prevalecer o valor da família. Eu acho que isso é fundamental, a família tem que... ela ganha, ela está à frente da educação daquela criança, mas não podemos ficar alheios. Porque é esse ponto que você falou, a questão de educação, né? A gente entende que a escola, ela contribui. Com certeza. E os pais é que tenha. Então, se os pais também... existem questões até religiosas, políticas, né? Sim, são delicadas, meu filho, ele é assim, então determinadas coisas, é assim que eu penso, né? O pai falando, né? O pai e a mãe. Então isso é uma coisa. Mas acho que uma boa conversa entre família e escola resolve muito. Também, o equilíbrio e todo o ambiente. Como você usou o termo, polariza várias opiniões, é que é legal. Porque assim, eu posso pensar diferente de você, mas é legal que a gente tenha contato, a gente discuta não brigando. Não brigando, exatamente, aprendendo com o outro, né? Trocando ideias. Sim. Eu acho que isso é papel da escola. Sim, agora, Rosângela, voltando para o assunto, e se é que a gente pode citar assim, final de pandemia. Tá. Né? Final de pandemia e a gente espera que assim seja. E assim, aí a gente vê um ano que assim, no final agora, por exemplo, semana passada, em Indaiatuba, pelo menos 1 ou 2 dias não teve novos casos, né? Não teve um tempo de não haver mortes, né? Um período legal. Então assim, aí a gente fala de uma palavra que a gente gosta de ouvir, que é esperança. Sim. A esperança para 2022. Muita esperança. Eu acho que as pessoas, primeiro assim, as pessoas precisam se conscientizar
né? Eu acho que tem muita discussão, tem muita coisa, muitas palavras ao vento, mas como educadora, eu acho que assim, a educação, se eu não acreditar em mudança, se eu não tiver esperança, eu não posso ser um educador. Verdade. Eu preciso acreditar que o meu aluno ele vai superar dificuldades, que ele é capaz de aprender algo que ele tem dificuldade hoje, mas amanhã ele pode estar melhorado naquilo. E a escola é lugar de esperança, né? Eu espero sim que a gente consiga controlar, tá controlada, que essa nova onda pegue a gente mais preparados e mais cuidadosos e respeitando, né? Respeitando o outro. Acho que não tem uma sociedade saudável se um cuidar do outro, não pensar no outro. Maravilha. E com essa palavra de esperança que a Rosângela está falando, é que eu quero encerrar essa entrevista te agradecendo, né, de coração por aceitar o convite. A Rosângela é uma das diretoras. Sou uma das diretoras aqui do colégio. Do Colégio Scala, que eu vou deixar o contato aqui para vocês. Sim. E agradecer, e assim, com essa palavra de esperança, porque esse é o nosso último programa do ano. Ah, meu Deus! Né? Que então, bom, que gostoso! A gente agradece de coração. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de falar. Eu sou uma apaixonada por educação. Se deixar, eu falo horas, então tem que ir cortando. E novas oportunidades eu fico à disposição aí pra gente conversar, deixar um recado otimista para as pessoas. Maravilha. Né? Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada. Muito bem, quero agradecer a Rosângela pela participação aqui no nosso programa. Dizer que esse realmente foi um ano bastante complicado, bastante difícil para todo mundo e que a palavra, né, conforme na entrevista nós falamos, a palavra é superação. O nosso programa, no mês de janeiro, entra de férias e a gente volta no mês de fevereiro, né? Então, nesse tempo, a gente vai estar preparando novas matérias, novas entrevistas para você e eu quero desejar a você um ano especial, né? Hoje, que é o nosso último programa do ano, especialmente hoje, sexta-feira, eu quero desejar a você e a sua família um ano muito próspero no ano de 2022, que os seus sonhos se realizem financeiramente, emocionalmente, da família, a questão de saúde, muita saúde, é o que mais a gente deseja para esse novo ano que começa amanhã, começa hoje à noite, logo depois aí da virada. Tudo de bom para vocês! Até o ano que vem, até o mês de fevereiro, que é quando voltamos com o programa Cidade Mix. Fica aqui o meu abraço a todos vocês. Obrigado. Tchau. Lugar dentro do seu coração, onde a paz é mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança.